Todo mundo conhece os heróis da Marvel e da DC, mas e aqueles que ninguém lembra? Hoje vamos mergulhar em filmes de super-heróis fora desses universos com histórias malucas, vigilantes improváveis e muita ação que você provavelmente nunca viu. Antes de começar, faça a sua parte. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho, porque aqui o conteúdo é exclusivo, divertido e nostálgico. Antes de Bruce Wayne vestir o capuz, e muito antes do Tony Stark pensar em fazer a armadura, já existia um herói que dominava a arte de sumir nas sombras. Estamos falando de O Sombra, filme de 1994 estrelado por Alec Baldwin. Sim, o mesmo Alec Baldwin que depois virou meme na internet. É sério? Baseado em um personagem dos anos 30, O Sombra é praticamente o avô dos vigilantes mascarados. Ele usa poderes psíquicos para manipular a mente dos criminosos e se esconder na escuridão. É tipo um Batman místico com um doutorado em hipnose. O visual do longa é puro charme retrô, cheio de fumaça, becos escuros e aquela vibe cidade em eterna meia-noite. E a trilha sonora, composta pelo lendário Jerry Goldsmith, dá um toque épico que faz o filme parecer mais grandioso do que o orçamento deixava. Curiosidade: apesar de ser um fracasso de bilheteria na época, o filme ganhou o status de cult com o tempo. Os fãs lembram com carinho do design do herói e da mistura de mistério, ação e humor ácido. E olha que curioso, se não fosse por O Sombra, talvez o Batman do Tim Burton nunca tivesse existido do jeito que a gente conhece. O próprio conceito de vigilante sombrio com identidade dupla veio direto dessas revistas pulp. Ou seja, antes de Gotham já existia O Sombra nas trevas. Um herói misterioso e sombrio é ótimo, mas o próximo da lista mostra que às vezes ser politicamente incorreto também pode ser superpoder. Se você acha que herói bom é só o que vem da Marvel ou da DC, prepare-se para conhecer o The Spirit, o cara que literalmente apanha, morre, revive e ainda sai estiloso no pôr do sol. Lançado em 2008 e dirigido por Frank Miller, o mesmo gênio por trás de Sin City 300, o filme parecia ter tudo para dar certo. Mas o resultado foi uma mistura de quadrinho, teatro e propaganda de perfume caríssima. A história gira em torno de Danny Colt, um policial que volta dos mortos e vira o vigilante conhecido como The Spirit, para proteger Central City das garras do vilão Octopus, interpretado por Samuel L. Jackson, em modo vilão que se diverte mais do que devia. E é aqui que o filme se perde bonito. Ele tenta ser engraçado, sombrio e sensual, tudo ao mesmo tempo. É como se Sin City tivesse tido um filho com as Panteras e o resultado tivesse passado na pós-produção da MTV de 2005. O personagem The Spirit foi criado em 1940 por Will Eisner, considerado um dos pais das histórias em quadrinhos modernas. Ele foi pioneiro em narrativa visual e influenciou até artistas que criaram Batman, Watchmen e Homem-Aranha. Ou seja, o material era ótimo, mas o filme nem tanto. Visualmente, The Spirit é lindo, cheio de contrastes e estilo noir moderno, mas, na prática, ele ficou mais famoso por dividir o público do que por conquistar fãs. Mas ainda assim, vale assistir só para ver Samuel Jackson fantasiado de samurai, cientista e até nazista num único filme. É quase um multiverso do caos. No fim das contas, The Spirit é aquele filme que você assiste dizendo não entendi nada, mas adorei as cores. E se você achou esse herói diferente, o próximo da lista mostra que heróis sem Marvel e DC também pode ser brutal e cheio de atitude. Agora sim, é hora de mergulhar nas trevas. Lançado em 1997, Spawn, o Soldado do Inferno, trouxe um dos personagens mais sombrios dos quadrinhos direto para a telona, muito antes de o cinema abraçar de vez os anti-heróis. Aqui acompanhamos Al Simmons, um agente das forças especiais traído e assassinado. Mas em vez de ir pro paraíso, ele vai parar no inferno. Lá, faz um pacto para voltar à Terra e reencontrar o amor da sua vida, mas acaba se tornando o general das forças demoníacas, com um traje simbiótico cheio de poderes e uma aparência de dar pesadelos em qualquer vilão. Visualmente, Spawn é uma mistura de gótico com heavy metal, CGI experimental dos anos 90 e um toque de videoclipe da MTV. Sim, os efeitos envelheceram mal, e o roteiro às vezes parece um caos, mas é justamente esse caos que torna o filme um clássico cult. E vamos combinar,
Michael Jai White manda muito bem no papel principal. Foi o primeiro ator negro a interpretar um super-herói em um grande filme hollywoodiano. Isso por si só já é histórico. Além disso, o vilão palhaço/violador, interpretado por John Leguizamo, é uma das coisas mais insanas que você vai ver. Metade assustador, metade cômico, 100% estranho. Spawn é aquele tipo de filme que, mesmo com todos os defeitos, você não consegue parar de assistir. É sombrio, exagerado e tem alma. Ou falta dela, no caso. Ele abriu espaço para uma geração inteira de heróis fora do padrão. E até hoje, muita gente sonha com um reboot digno prometido há anos por Todd McFarlane. Então, se você curte heróis sombrios, trilha pesada e visual infernal, Spawn é parada obrigatória. E se o Batman tivesse zero dinheiro, nenhum treinamento e acreditasse que o verdadeiro Coringa é um traficante chamado Capitão Indústria, hein? Tá inventando esses nomes. Pois é, isso é basicamente Defender, um filme de 2009 estrelado por Woody Harrelson. Aqui ele vive um cara comum, chamado Arthur Poppington, que acredita ser um super-herói de verdade. Ele veste um uniforme improvisado, carrega armas feitas de sucata e patrulha as ruas combatendo o crime, mesmo sem entender muito bem o que está fazendo. Diferente de outros heróis, o Defender não tem superpoderes. O que ele tem é um coração gigante, uma ingenuidade quase infantil e uma determinação que beira a loucura. O filme mistura drama, comédia e crítica social, mostrando como a linha entre heroísmo e insanidade pode ser bem fina, especialmente quando o mundo parece não ligar mais para a justiça. O roteiro foi escrito e dirigido por Peter Stebbins e o filme foi totalmente independente. Mesmo assim, conquistou público e crítica pela atuação de Woody Harrelson, que entrega um personagem sincero, excêntrico e surpreendentemente emocionante. E olha só, Defender saiu no mesmo ano que Kick-Ass, mas enquanto Kick-Ass é ultra violento e estilizado, Defender é cru, humano e melancólico. É aquele tipo de filme que te faz rir num minuto e te dá um soco emocional no outro. No fim, Defender prova que nem todo herói precisa de capa, nem de superpoder. Às vezes, só precisa acreditar que pode mudar alguma coisa. Antes do Deadpool dominar a zoeira dos super-heróis, existia um cara que já fazia piada com tudo. E ainda andava de carro com metralhadora no capô. Tô falando de O Besouro Verde, filme de 2011 estrelado por Seth Rogen e dirigido por ninguém menos que Michel Gondry, o mesmo gênio por trás de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A ideia? Atualizar um clássico dos anos 60, que lá atrás teve Bruce Lee como lendário Kato. Aqui Seth Rogen interpreta Britt Reid, um milionário folgado que decide virar herói depois da morte do pai. Mas como não tem força, nem inteligência, nem coordenação motora, ele se junta a Kato, o verdadeiro cérebro e músculo da dupla. Kato é o tipo de parceiro que conserta o carro, planeja as missões, derrota os vilões e ainda tem que aguentar o patrão pagando de herói. O filme é um show de efeitos práticos, humor nonsense e ação estilosa, com explosões, artes marciais e muito café com Kato. E por mais que tenha dividido opiniões, é impossível negar que o duo Seth Rogen e Jay Chou tem uma química divertida, quase de buddy cop movie dos anos 90. O Besouro Verde começou como um projeto sério nos anos 2000. Teve até George Clooney cogitado pro papel. Mas o retorno mudou tanto que virou uma comédia de ação caótica, no melhor sentido. E para completar, o vilão é interpretado por Christoph Waltz, o mesmo de Bastardos Inglórios. Um ator de Oscar num filme onde ele tem que enfrentar o quê? Um comediante de máscara verde. No fim, O Besouro Verde é aquele tipo de filme que não se leva a sério. E justamente por isso acaba sendo um baita entretenimento. Um herói preguiçoso, um sidekick genial e um carro que vale mais que os dois juntos. E o próximo da lista mostra que herói de verdade não precisa nem de superpoder, só de muita atitude. Se você pensou que heróis sem Marvel ou DC não poderia ser sombrio, conheça Darkman, o cara que leva o termo vingança pessoal a outro nível. Dirigido por Sam Raimi, o mesmo de Evil Dead, o filme de 90 conta a história de Dr. Peyton Westlake, cientista brilhante que depois de um ataque brutal que o desfigura, decide lutar contra o crime usando uma máscara sintética que ele mesmo criou. O mais incrível, ele não tem superpoderes. Tudo que ele tem é engenhosidade, raiva e um rosto que ninguém consegue decifrar.
É um vigilante sombrio no estilo noir, misturando terror, ação e uma pitada de romance trágico. E se você acha que só quadrinhos são melodramáticos, espere até ver Darkman lutando contra vilões enquanto tenta reconstruir sua identidade. Curiosidade: Sam Raimi trouxe para a tela técnicas que depois influenciaram todo o gênero de super-heróis, inclusive o primeiro Homem-Aranha 2002. O filme mistura efeitos práticos, ação exagerada e um clima quase de quadrinho gótico. E mesmo com um orçamento limitado, conseguiu criar um protagonista memorável e um visual icônico. No fim, Darkman prova que heróis não precisam de capa brilhante, de armadura futurista ou de um universo cinematográfico inteiro. Às vezes, só precisa de vingança, inteligência e coragem. E pronta! Temos um clássico cult que ainda inspira fãs até hoje. E aí está! 5 filmes de super-heróis que não são Marvel e nem DC, mas que merecem ser assistidos. Uns pra rir, outros pra se inspirar e todos pra lembrar que herói é muito mais que capa e efeito especial.